Salve investidor, seja muito bem-vindo. Gente, depois dessa queda recente do HFOF, eu resolvi fazer uma fezinha, comprei algumas cotas, coisa pequena aí para minha carteira. E já tinha lido o relatório, mas tinha deixado passar um negócio aqui agora que eu lendo de novo, resolvi chamar a atenção de vocês e também estou saindo fora desse fundo mesmo com um pequeno prejuízo. Vamos lá. Esse fundo começou as atividades dele em fevereiro de 2018, é um fundo administrado pela Hedge Investments Real Estate. A cota patrimonial dele hoje é R$ 64,54. Lá em 2018 foi lançado a R$ 100, tá? O valor patrimonial caiu muito de lá para cá, cota de mercado caiu mais ainda. Para mim não vale, eu acho que tem outras oportunidades melhores no mercado hoje. Mas isso é a minha opinião, não é recomendação de compra nem de venda. Quantidade de cotistas desse fundo é de 73 mil, a taxa de administração é de apenas 0,6% do patrimônio líquido, que é baixa comparado com a maioria dos fundos do mercado, que é perto de 1%, mas eu vou explicar por que ela é baixa aqui, tem uma pegadinha aí. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o IFIX. No último relatório divulgado pela gestão, os gestores avisaram aí que o pagamento recorrente ia cair para 56 centavos por cota. Eles disseram ainda que o processo de definição do rendimento leva em consideração fatores como o resultado recorrente gerado no mês do fundo, ou FFO, que é o resultado operacional. Também ganhos com lucros no trading de posições, que caiu agora por conta também na queda das cotações de um modo geral do mercado, e do nível de reserva de lucros acumulados que vem caindo também, e também pelas perspectivas e projeções de mercado. Dessa forma, apesar de contarmos com o resultado acumulado de períodos anteriores de 61 centavos de cota, eu vou mostrar para vocês que isso vem caindo. A redução gradual do FFO ao longo dos últimos trimestres, fruto do aumento da vacância dos ativos investidos e na recente piora do cenário promovida pelo aumento dos juros, fizeram aí com que eles projetassem essa queda no pagamento recorrente para 56 centavos por cota. As principais movimentações foram 4 milhões em compras e 1 milhão em vendas. Então é natural que com essa queda do mercado você tenha mais compras do que vendas. Eu chamo a atenção aqui para vocês do retorno desse fundo desde o início, que foi muito ruim. Tá? Se a gente considerar a primeira emissão, o retorno total foi de 12%, equivalente a 1,17% ao ano. É isso mesmo, menos de 2% ao ano, sendo que o IFIX teve um retorno de 4,1% ao ano e o CDI líquido de 7% ao ano. Isso aqui que eles colocam de 8,4% é melhor desconsiderar, porque eles estão considerando que você pegou o dividendo e reinvestiu no CDI e não no próprio fundo. Nenhum fundo, nunca vi nenhum fundo fazendo isso, tá? Então, na minha opinião, não vale a pena levar isso aqui em conta, e sim esse retorno aqui, que é o retorno de quem entrou lá no início. Ou se você quiser levar em conta também aqui esse rendimento de todas as emissões. Mas aqui teve muita emissão, eu já vou explicar por quê, que para mim é aqui onde está a pegadinha. Aqui a gestão fala que o HFOF teria um potencial de valorização de até 68,9%. Todos os FOFs fazem esse gráfico aí. Isso só aconteceria caso dois pontos aqui acontecessem. Primeiro deles, o fundo estivesse sendo negociado pela cota patrimonial e não pela cota de mercado. Ou seja, se o preço sobre o valor patrimonial convergisse para 1. Isso é possível acontecer, sim. Agora, outra possibilidade mais difícil de acontecer é essa daqui, essa valorização aqui de 39,8%. Isso só aconteceria caso todos os fundos de investimento dentro do HFOF também negociassem a razão preço sobre valor patrimonial igual a 1. Que é muito difícil, principalmente em segmentos aí de lajes corporativas que perderam muito valor patrimonial, tá? Principalmente depois da pandemia. Aqui ele segrega o ágio ou deságio, no caso, quando está negativo é deságio, por setor. Então, de novo, na minha opinião, isso aqui, para mim, nunca vai zerar, ou se zerar vai demorar muitos anos. Tá? O mais provável de zerar é o de valores imobiliários, tá? Que aí não faz realmente muito sentido você ter um deságio,
Então, na minha visão, a gente até passa por um momento de oportunidade no mercado, principalmente nos fundos de crédito recebível imobiliários, mas tem vários setores aqui que estão com um deságio grande. Os principais investimentos do HFOF, 99% dos investimentos está em fundo de investimento imobiliário, sendo que 64% é visando renda e ganho de capital, 25% ganho de capital somente e 11% somente renda. Aí aqui que está a tal da pegadinha, tá? Que me fez ficar com o pé atrás. De novo, não é recomendação nem de compra nem de venda. Eu sou professor de finanças, tenho mestrado, doutorado na área de finanças, mas não sou analista, não posso recomendar, tá? E tenho interesse aqui, no caso, eu ainda nem vendi, pretendo vender hoje, dia 14/3, se ainda der tempo, as poucas cotas que eu tenho do HFOF. Porque, para mim, na minha opinião, isso aqui é muito grave. O que acontece? Todos esses fundos aqui que eu deixei em amarelo, eles são fundos que são administrados ou geridos pela própria gestora do HFOF. Tá? Então, o HLOG, o HREC, todos esses fundos aqui, com essas participações aqui, eles são fundos que têm a gestora do HFOF também é gestora dos fundos. Na minha opinião, isso pode configurar um conflito de interesse, tanto que no regulamento do fundo, o regulamento proíbe que a empresa tenha, né, que é o HFOF, invista em mais do que 50% do seu patrimônio em fundos da própria gestora administradora. Vou mostrar aqui para vocês o que diz o regulamento. Olha, leiam aqui comigo no artigo 10, parágrafo 1º, com relação ao investimento em cotas de FII, o fundo poderá investir em cotas de FII que sejam geridos e administrados e ou que contem com consultoria especializada da administradora e ou gestora até o limite máximo de 50% do patrimônio líquido do fundo. Aí, aqui embaixo, olha, no artigo 11, tem uma outra coisa que diz o seguinte: o fundo tem o prazo de até 180 dias contados da data de encerramento de cada oferta pública de distribuição de cotas do fundo para enquadrar a sua carteira de acordo com os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativos previstos nesse regulamento. Então, traduzindo, o que você tem aqui? Você tem uma limitação de que o fundo só pode investir no máximo 50% do patrimônio em ativos geridos por ele. Mas no artigo 11º, ele dá uma brecha para o fundo não cumprir com o artigo anterior, com o artigo 10, contanto que você esteja dentro de um prazo de 180 dias da última distribuição de cotas. Então, o que alguém que queira burlar o artigo 10, não estou dizendo que a empresa está fazendo isso, que fique bem claro, tá? Mas se a empresa quisesse burlar aqui o parágrafo 1º do artigo 10, o que ela poderia fazer? Emitir cotas a cada 180 dias, ou a prazos menores do que 180 dias. Porque se tiver pelo menos uma pessoa que subscreva as ações ali, as cotas, então não vai ter problema, eu vou estar enquadrado e não vou estar ferindo o regulamento. E aí eu não sei se é coincidência ou não, tá? Então não quero fazer aqui nenhuma ilação, mas o que a gente pode observar é que dia 2 de janeiro de 2025 a gente teve um encerramento de emissão de cotas, tá? E essa emissão de cota aqui que foi feita ao valor de R$ 70 quase, né? R$ 69,96, apenas R$ 106 mil foram subscritos, então uma subscrição com valor irrisório, tá? Então o valor total aqui, ó, de 112.705 e apenas 39 subscritores. Aqui no final do relatório se fala em 40 subscritores. E essa daqui foi a 16ª emissão, então 16 emissões num fundo que tem 6 anos, é isso? De fevereiro de 2018, 7 anos. Então em 7 anos já tiveram 16 emissões, então mais de uma emissão por ano. Bom, normalmente a gente avalia aqui outras coisas, como, por exemplo,
a evolução do pagamento de dividendos, né, que no caso desse fundo se manteve meio estável. Aqui vem crescendo o dividend yield mensal por conta da queda recente das cotas. Se a gente olhar aqui no site do Clube FI, esse fundo desde o início dele, lá em 28 de fevereiro de 2018, se você tivesse investido R$10.000 e mantido até hoje, você teria R$10.437,31 reinvestindo os dividendos. Se você não tivesse reinvestido os dividendos, você teria tido um retorno de menos 47,78%. É claro que aqui eu não estou levando em conta o reinvestimento em outra classe de ativos, tá? Aqui eu estou falando só do valor da cota. Mas enfim, voltando então lá para o relatório, ele fala aqui que em linha com o regulamento, esse detém um período de até 180 dias, contando o discernimento de cada emissão de cotas para enquadramento. Mas, como a gente viu, tem várias emissões, já estamos na 16ª, então não se sabe quando que ele vai regularizar e se é que ele vai regularizar. Hoje, se a gente somar aqueles valores lá dos fundos que eu tenho certeza que são da Red pelo site, né, consultei no site deles, se a gente somar esses percentuais aqui, a gente chega em 50,2%. Gente, era fácil você reenquadrar caso você quisesse, era só vender a participação em um desses fundos. Outra coisa que vale a pena lembrar é que se você tem um fundo de fundos que você usa o dinheiro do patrimônio, né, do fundo, para investir em cotas que são também da própria administradora e gestora, a administradora que fizer isso, né, ela vai ter, para cada cotista desse fundo HFOF, ela vai ter uma dupla taxa de administração praticamente. Então, se por um lado ela cobra só 0,6% aqui, metade do patrimônio do fundo está investindo em fundos da própria administradora que, por sua vez, vão cobrar um percentual diferente, alguns deles de 1% ou mais. Tá? Então, até onde eu saiba, a empresa não faz nada de ilegal, mas do meu ponto de vista moral, eu como gestor não agiria dessa forma, não manteria um percentual tão grande investido em fundos da própria administradora. Aliás, eu por mim colocaria no regulamento que não poderia ter nada de fundos da gestora e não alocaria em fundos da gestora para não ter nenhum conflito de interesse. Esse seria um compromisso ético que eu assumiria com os meus clientes. A minha opinião, claro, pode ser diferente da sua, de qualquer outro, e de novo, até onde eu saiba, não tem nada de ilegal nisso, mas eu não quero entrar nesse barco. De novo, não é recomendação nem de compra nem de venda, faça a sua diligência. Se você gostou, não deixa de dar like, se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação para receber sempre um aviso quando sair um vídeo novo, tá? Espero que vocês tenham gostado, ajuda demais o nosso canal se você comentar aqui, comenta também qual ativo que vocês querem que a gente avalie, tá bom? Te vejo na próxima, um abraço, tudo de bom e bons investimentos.